Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre o sofrimento, que é o que traz os pacientes ao consultório. E esses mesmos pacientes muitas vezes dizem uma frase que é: eu queria, mas eu não consigo. Nessa frase tem uma ideia, né? Ou acho que em geral as pessoas têm uma ideia de que o eu é algo único, é uma parte só, é uma coisa só. Agora, se o eu é uma coisa só, como é que existe o conflito? Porque o sofrimento ele parte de um conflito. Existem partes que estão em conflito, que estão uma contra as outras, que querem coisas diferentes. Então, será que o eu é uma coisa única, um bloco monolítico? Ou o eu é formado por partes? Ou mais ainda, será que a nossa psique é formada por outras partes além do eu? Eu acho que essa é a ideia, né, que Freud trouxe, que outros teóricos também trouxeram, né, sobre o aparelho psíquico formado em partes, não apenas pelo eu. Então, se tem uma parte que quer e outra que não consegue, tem uma parte que quer e outra que te julga por não estar conseguindo. Essas partes não estão em acordo, né? Elas querem coisas diferentes. Então, o eu, aquilo que a gente chamaria de eu, que está recebendo dessas partes demandas. O eu está sendo assolado por forças titânicas que estão ali pedindo coisas diferentes. E daí o conflito. Que partes seriam essas? Novamente, na concepção freudiana, seria o inconsciente, o supereu e o eu. Pelo menos três partes temos aí, né? Temos também a realidade que nos demanda coisas. A vida nos demanda, independente de a gente querer ou gostar, né? E a gente tem que dar conta disso. Então o eu fica nesse meio, né, tentando atender as demandas da realidade, os desejos do inconsciente, os quereres do inconsciente, as coisas recalcadas, né, e o superego, que é aquela instância que está mais ligada às regras, às leis, aos acordos, né, sob os quais a gente vive em sociedade. Então, estamos aí entre desejo e culpa, desejo e medo, desejo e cobrança, desejo e a lei. Essa divisão ela é fundamental para a gente entender por que a gente sofre. Porque essas partes nem sempre estão de acordo. Quando elas não estão de acordo, o eu sofre, a gente sofre. Então, qual seria o caminho para viver um pouco melhor, talvez? Que essas partes possam conversar. E o caminho da psicanálise é um pouco esse, né? Abrir um diálogo interno com partes que muitas vezes não estão tendo espaço de expressão. Só uma dessas partes está dominando a vida. Por exemplo, quando a gente se sente muito culpado, né? Ou, por exemplo, quando a gente não quer dar conta das coisas da realidade, quem precisa dar trabalho, etc. Né? Então a psicanálise ela vem nesse sentido. Ela vem para possibilitar, através da figura do terapeuta, que um diálogo seja aberto entre essas partes, para que novos acordos sejam costurados, sejam feitos entre essas partes, para que o sofrimento que vem do conflito diminua e que a gente possa viver melhor. Então essa é uma ideia, por que a gente sofre. E você? Por que você sofre?